Imagina que você vai se apresentar para uma roda de pessoas que você não conhece. E você precisa responder a pergunta: e aí, quem que é você? Como é que a gente geralmente se apresenta? A gente fala assim: olha, meu nome é Ricardo, eu sou psicólogo, sou coordenador pedagógico, trabalho numa escola de inglês, também trabalho junto com empresas, blá blá blá, bababá. Observa que em 99% dos casos a gente começa se apresentando assim: meu nome é tal, meu cargo é X, sou formado em Y e trabalho na empresa Z. Observa que a gente está sempre se apresentando com o cargo, com função, com empresa e a gente raramente se apresenta falando de fato quem é a gente. O que a gente gosta? Não, a gente está focando em apenas o que a gente produz. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se por uma infelicidade do destino a sua profissão deixasse de existir ou você perdesse o emprego, você ia deixar de ser você? A sua existência ia se perder? Você da noite pro dia ia desaparecer? Puf, sumiu o Ricardo. Nós fomos ensinados pela nossa cultura de produtividade que nós somos aquilo que nós produzimos, aquilo que nós fazemos. Mas a verdade nua e crua é que o seu trabalho é único e exclusivamente uma ferramenta. Ferramenta no qual você usa para ganhar dinheiro. Ferramenta no qual você usa para você conseguir ter acesso a alguns lugares, a você conseguir viajar, a você conseguir investir na sua saúde, fazer um esporte, ter um lazer que você gosta. Mas é apenas uma ferramenta. E isso não se reduz ao que você é. Bem, eu sou Ricardo Passos e sim, eu sempre me apresento para vocês como sou psicólogo pós-graduado em neuropsicologia. Por que eu me apresento assim? Porque é como se eu estivesse dando validade àquilo que eu estou falando por meio da minha profissão. Mas ser psicólogo e pós-graduado em neuropsicologia não faz do Ricardo o Ricardo. Porque qualquer pessoa que fez psicologia e fez pós-graduação em neuropsicologia vai ter o mesmo conhecimento do que eu. A diferença é que elas não são o Ricardo Passos. Então, como que eu posso me diferenciar dessas pessoas? Eu me apresentaria assim: eu sou Ricardo Passos, eu gosto muito de ler. Também gosto muito de fazer academia, gosto muito de falar. Se me deixar 10 minutos em algum lugar, com certeza eu vou fazer amizade com qualquer pessoa que seja. Provavelmente eu vou estar falando com o senhorzinho da fila, ou até o Enzo que tá fazendo 6-7 ali. Péssimo. E sim, eu aprendi muita coisa com as pessoas mais novas, assim, da nova geração. Eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender, gosto muito de ouvir as pessoas. Faço piadas muito ruins de vez em quando, que só Jesus na causa. Sabe aquelas piadas de tio? Que a pessoa fala, não é possível que você fez essa piada? Pois é, eu sou esse nível aí. Percebe que quando a gente se apresenta sobre o que você gosta de fazer, ou sobre as coisas das quais você tem como hobby, te dá muito mais complexidade do que simplesmente ser uma pessoa que produz, do que ser uma máquina, um robô. Só que a gente foi tão ensinado a fazer isso que é de maneira automática. Não é que você pensa assim, vou falar o que eu faço. Mas é porque 90% das vezes que alguém se apresentou para você em uma roda de conversa, ou em alguma palestra, ou em algum grupo, foi sempre assim: ah, olha, você sabia que a fulana é dentista, que o ciclano é psicólogo, que a ciclana é personal trainer? Não é assim? Mas qual que é o grande problema disso? É porque você se ancorar na sua profissão é você estar num terreno muito instável. Por quê? Porque profissões deixam de existir. Você pode perder o seu cargo, você pode perder aonde você está, você tem que começar num novo cargo ou numa nova profissão. E aí isso altera não só aonde você está, mas como pode alterar a sua identidade. Isso é ruim. Então é muito melhor e mais seguro você ancorar a sua identidade com coisas que de fato fazem você se diferenciar de outra pessoa do que só o cargo. Porque como eu falei, qual é a diferença entre eu e qualquer outra pessoa que tenha feito psicologia, pós-graduação em neuropsicologia e que ocupe o mesmo cargo do que eu? Será que somos todos iguais? Somos robôs? Não, né? Vou te dar um exemplo para você entender isso que eu quero dizer. Vamos supor que você foi para academia e você foi fazer um agachamento. A jaula de agachamento é uma ferramenta da qual você se utiliza para causar microlesões no seu músculo, para criar hipertrofia, para você ser mais forte. Até aí tudo bem? Até aí tudo bem. Ninguém sai da academia achando que é uma máquina de agachamento feita de metal e anilha, achando que você é a ferramenta da qual você se utilizou para alcançar o objetivo que você tem. E com o trabalho, exatamente a mesma coisa.
O meu cargo, a minha profissão, a minha formação são ferramentas das quais eu utilizo para ganhar dinheiro, para poder ter uma vida melhor, para poder ter uma qualidade de vida da qual eu queira ter. Só que aquilo não sou eu não sou a psicologia. Até porque ia ser muito estranho se eu fosse o representante da psicologia. E nem mesmo hoje o presidente do Conselho Federal de Psicologia, que é quem alcança o maior cargo de referência, mesmo assim, ele não é a psicologia e está muito longe de ser. Agora vamos falar de café. Um café que você gosta. Ele é um café especial, ele tem notas, ele tem um cheiro muito específico, ele tem complexidade de sabor e ele tem a forma que você vai extrair ele. Então vamos supor que você vai fazer isso numa máquina de expresso. Ela vai colocar pressão nesse café, vai alterar um pouco o gosto e vai deixar um resultado que você gosta. Agora, nós somos o grão do café, o café especial com toda a sua complexidade. E o nosso trabalho é essa máquina de expresso que dá uma outra potência pra gente, que gera pressão pra gente gerar resultados. Até aí tudo bem? Mas quando a gente se resume a ser a máquina de expresso, o café pronto, isso tira da gente toda a complexidade que é o café. Nós somos como grãos de café. Nós temos complexidade, cheiro, torra, a forma que é feito, tudo isso. Temos várias coisas que faz com que a gente seja a gente, e não só uma máquina de expresso, porque a máquina de expresso pode fazer qualquer café. Só que nós somos únicos no mundo. E o que define o que é único em nós é o conjunto de fatores que só nós temos aquilo somados. Então, dificilmente vai existir uma pessoa que goste de 100% das coisas que eu gosto, que fale do jeito que eu falo e que seja 100% igual a mim. Não vai existir. E como que a gente resolve isso na prática? Fazendo aquilo que eu chamo de desacoplamento. Tirar uma coisa da outra. E para isso, precisa começar a observar em você coisas que você gosta de fazer e que não te retorne um centavo, que não seja algo para ganhar dinheiro. Então, se você gosta de ler, que você não seja o leitor profissional que cria um canal de YouTube para leitura. Você só curta ler por ler, que aquilo não vai te levar para um outro nível. Ah, eu só leio livros de finanças porque eu posso aplicar isso na minha vida. Não é sobre isso. É você ler aquela distopia que, a princípio, não vai te ensinar nada, mas eu já fiz um vídeo que mesmo as coisas que não nos ensinam nada, nos ensinam alguma coisa no fim das contas. Mas a ideia é que você não torne isso como objetivo. Que você leia por ler. Que você corra por correr, que você faça academia por fazer, que você faça isso único e exclusivamente porque você gosta disso. Ou seja, você precisa ter interesses inúteis do ponto de vista do mercado, do ponto de vista da produtividade, para que você tenha mais coisas que fazem de você você. Então, passar um tempo conversando com a sua mãe, gostar de falar abobrinha com a sua avó, fofocar com a sua amiga, ler um livro, fazer natação. E aqui entra um conceito muito importante para a psicologia, chamado complexidade do eu. O que é essa complexidade do eu? Ela é assim, imagina que você é uma mesa. O tampo da mesa é a sua identidade. O pé dessa mesa vai ser o seu trabalho. Então, por exemplo, meu trabalho é ser psicólogo. Então, ser psicólogo faz parte do pé dessa mesa. E aí eu estou fazendo ali uma graduação de psicologia, vamos supor. E no meio dessa graduação eu começo a perceber que psicologia na verdade não é para mim. Não é o que eu queria para minha vida. Só que como o único pé que sustenta a identidade minha é a psicologia, quando esse pé cai, eu entro em crise. Porque essa mesa despenca. E aí eu começo a entrar em crise de identidade do tipo, defendi a minha vida inteira, todo o meu ensino médio, que psicologia fazia sentido pra mim, e de repente não faz mais. Aí eu começo a me sentir uma pessoa horrível, começo a sentir que tenho valor, começo a me perder na minha identidade, porque agora que psicologia não faz mais parte de como eu me identifico, o que que sobra? Como que eu vou me apresentar para as pessoas? Como que eu vou viver de agora para frente? Fica um vazio. Só que ao invés disso, agora imagina comigo, ao invés de eu ter um pé só que me sustenta, que é o que eu sou, eu também tivesse os meus hobbies, que eu também tivesse aquela conversa com a minha mãe que eu gosto de ter, que eu também tivesse o fato que eu gosto de ajudar pessoas, que eu também tivesse
o fato que eu gosto de perfumes, que eu também tivesse o fato que eu gosto de jogar jogos de mesa. Então veja, eu vou aumentando toda uma complexidade que vai me sustentando. Então a partir do momento em que eu queira mudar a minha rota, que eu acho que psicologia não é mais para mim, essa perna cai, mas tem outras pernas que sustentam essa mesa e que me permitem não entrar numa crise de identidade porque eu quis mudar de rota e entender que tá tudo bem mudar de rota, porque isso não faz com que eu me perca, isso não faz com que eu não tenha mais uma identidade, entendeu? E isso é aquilo que eu chamo de desacoplamento da identidade, de entender que você não está necessariamente ligado ao que você faz. E sim, isso é uma parte de você, mas só uma parte. Dessa pizza inteira que é você, trabalho é uma fatia dela, e não a pizza toda, que é o que a gente costuma fazer. Então a gente diz, eu sou psicólogo, mas a palavra sou parece que ela faz com que aquilo resuma você em ser psicólogo. O correto seria a gente pensar, eu estou psicólogo, eu estou professor, eu estou social media, eu estou advogado. Lógico que ninguém vai falar eu estou, né, se apresentando. Mas eu tô te falando só numa mudança de paradigma, de olhar para o seu trabalho e para o que você faz como sendo uma parte e não um todo, entendeu? E aí eu quero propor um desafio para vocês aqui. Quero que vocês usem a aba de comentários aqui embaixo para se apresentarem. Só que você não pode dizer o que você é ou o que você faz, a sua profissão. Quero que vocês se apresentem apenas com coisas que vocês gostam de fazer, com hobbies, ou com coisas que vocês gostam de falar, ou com coisas que provavelmente as pessoas te reconheceriam por fazer aquela coisa. Não esquece de curtir esse vídeo, de mandar esse vídeo para aquele seu amigo que também tem a mania de se apresentar apenas falando sobre a sua profissão, e é um prazer conhecer vocês. Até o próximo vídeo.